Portanto, Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, palavra do Senhor, que lemos então assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti por Tua palavra. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações. Transforma-nos esta manhã para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, enquanto preparava este sermão, percebi-me de uma coisa muito interessante. Este texto, nós sabemos que é um texto muito conhecido. Novamente, assim como quando falamos da parábola do bom samaritano, que é um texto muito conhecido, não é? Este texto é um texto também muito conhecido. Inclusive, recentemente, os irmãos que gostam de ouvir música e ouvir as músicas mais recentes, recentemente uma igreja, inclusive, fez uma música baseada neste texto, não é? A dizer que, como Maria, eu quero escolher a boa parte. E então, a verdade é que é um texto que é muito falado, é um texto que é muito pregado. E então eu conversava com a Andressa, a brincar com ela e a dizer, olha, realmente eu já estou a ficar mal acostumado. Mal acostumado porque em nossa igreja nós temos, por hábito e por costume, pregar a palavra de maneira sistemática, expositiva e progressiva. Portanto, nós temos estudado desde o capítulo 1, verso 1 de Lucas, e quando chegamos a este texto, os irmãos já têm todo o contexto anterior, que não é pouca coisa, não é? Os irmãos são testemunha disso, já se vão lá 3 anos e meio, quase 4 anos a estudar o Evangelho de Lucas. Agora imagina como seria, não é, a tentativa, e eu digo isto por parte mesmo como pastor, como seria uma tentativa miserável de tentar resumir tudo o que nós percebemos até aqui em 4 anos em uma introdução de um sermão para tentar ajudar os irmãos a perceberem o sentido deste texto. Bom, os irmãos rapidamente vão perceber e dizer, olha, isto é impossível, não é? Por isto, inclusive, que novamente em nossa igreja, a maneira como estudamos a Bíblia e que estimulamos a que cada um de vós estude a Bíblia, não é como uma caixinha da sorte, que não é que abrimos ali e lemos um verso solto, mas que nós começamos todo o livro pelo começo, não é? E temos estudado também em paralelo, toda vez que não é o pastor a pregar, nós estamos com uma série em Filipenses, e então também da mesma maneira, desde o começo, progressivamente, expositivamente, para percebermos o sentido do texto. Portanto, eu tenho certeza que esta manhã será muito mais fácil aos irmãos que têm ouvido sobre Lucas. Não precisa também ter ouvido, mas pastor, eu não estava cá há 4 anos quando começamos no capítulo 1, verso 1. Tudo bem, mas aqueles que já têm estado conosco nas últimas semanas e que já têm percebido aqui o capítulo 10, o final do capítulo 9, aquilo que é o sentido, o que é que se passa aqui, neste momento no ministério de Jesus, o que é que Jesus está a ensinar, o que é que Jesus está a falar. Quando abrimos então e vemos que este texto é uma continuação, porque acabamos de ver Jesus a falar a parábola do bom samaritano e as últimas palavras daquela última história são palavras de Jesus, a dizer, então, vai tu e faz o mesmo. E então, abre esta nova cena que vai nos dizer que então, indo eles de caminho, porque nós já vimos, Jesus, não é? A sua face mudou-se, e ele agora estava a ir para Jerusalém. Bons alunos. Isto é bom. Novamente, está a ver? Às vezes, se nós apanhássemos aqui só este verso, dizer Jesus estava indo para... Os irmãos iam dizer, não sei. Como é que o pastor quer que ele saiba? O texto não diz.
Mas nós, como temos estudado, já sabemos, Jesus estava a ir para Jerusalém. Aqui neste texto não vai dizer onde era a casa de Marta e Maria. Mas nós sabemos por João e sabemos pelos outros evangelhos, não é, que nos dão conta de que elas viviam em Betsaida, exatamente. E então Jesus estava a caminho. Isto era apenas algumas milhas fora de Jerusalém. Jesus está a se aproximar de Jerusalém para o final do seu ministério. Mas pastor, nós vamos no capítulo 10, são 24 capítulos, já está a chegar ao final do ministério de Jesus. Sim, falamos sobre isto também. E vemos aqui o como que Jesus tem ensinado, qual tem sido o foco do seu ensino. Desde já o capítulo 8, o capítulo 9, o que Jesus tem falado é sobre discipulado, sobre o segui-lo, sobre o que é preciso, sobre qual é a demanda, sobre aquele que verdadeiramente diz, eu quero seguir Jesus. E então nós já vimos Jesus dizer que aquele que quer segui-lo deve abandonar-se a si mesmo, tomar a própria... Esta foi fácil também, não é? Tomar a própria cruz e o seguir. A cada dia negar-se a si mesmo. Tomar a própria cruz e o seguir. E então, nós vimos ali, o final do capítulo 9, Jesus a chamar alguns homens, não é? E estes homens a dizerem o que a Jesus? Jesus, eu quero segui-lo. E então Jesus diz, está bem, anda lá. Mas já agora, eu precisava só antes, mas eu já venho ter. E nós começamos então a ver Jesus a falar mais e mais sobre o discipulado, sobre qual deve ser não só a atitude. E ali já começamos a perceber que Jesus começa a fazer uma diferença ainda sutil, mas a ficar cada vez mais clara entre a atitude e o coração. De que aquilo que Ele espera e deseja de nós não é a atitude, porque a atitude é possível enganar. Mas o coração com o tempo, não há hipótese. Se o coração não estiver transformado, se o coração não tiver sido transformado pelo Senhor, conseguirá enganar por um tempo, mas não por demasiado tempo. E então, nas últimas semanas estudamos a parábola do bom samaritano, onde nós percebemos que, mais uma vez, em coerência com todo o ensino que Jesus vem a fazer, quando ele confronta aquele homem com a parábola do bom samaritano, a realidade é que Jesus não nos está a chamar para sermos bons samaritanos. Jesus não está a confrontar-nos porque nós talvez fôssemos como o sacerdote ou o levita. Jesus está a colocar-nos como aquele homem caído à beira do caminho, espancado, roubado, que nada pode fazer por si mesmo e que precisa que alguém o resgate. E que a realidade é que aquele que o vai resgatar não é aquele que às vezes ele pensa ou que são os mais próximos dele, como a pergunta daquele homem, quem é o meu próximo? Talvez então ele era um irmão israelita e então o próximo dele obviamente era o sacerdote, o próximo dele era o levita e eles eram aqueles que deveriam ser o ápice do comportamento, não é? Da obediência à lei. E ao ver um irmão israelita caído à beira do caminho, espancado, quase à morte, o que eles deveriam ter feito? Ajudar. O que deveriam fazer? Ajudar. Mas não espere que assim seja, porque são homens religiosos, homens que estão como o coração deste homem que faz a pergunta, preocupados com a primeira pergunta. E lembram-se quando estudamos a primeira pergunta e a pergunta que ele faz e o equívoco da sua primeira pergunta? Senhor, o que devo eu fazer? Dá-me lá a lista. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que é que eu vou fazer com a minha força, com a minha capacidade para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus, afinal, com a parábola do bom samaritano é: meu amigo, és um espancado, roubado, nu, deixado à morte à beira de um caminho ermo em que ninguém passa. Agora, diga a este homem o que ele deve fazer para salvar-se a si mesmo. Não há nada que ele possa fazer. Ele não tem forças.
Ele não consegue levantar-se sequer. Talvez conseguisse arrastar-se por alguns poucos metros, mas ele está à beira de um caminho, e um caminho íngreme. Ele não vai conseguir sair dali. Está fadado à morte. A não ser que então seja encontrado. E ele é encontrado, e o que Jesus nos mostra então é que Ele é que nos encontra. Ele é que nos encontra, Ele é que nos salva, Ele nos resgata, Ele é que nos leva ao lugar de segurança, Ele é que paga a conta. Este é o nosso Senhor Jesus. Mas, pastor, isto não tem nada a ver com este texto a seguir. Marta, Maria, elas são crentes, são discípulas de Jesus, a ponto de receberem a Jesus em sua casa. Inclusive, vamos lembrar, elas são irmãs de quem? De Lázaro. Muito bem. Que aqui não conta esta história, mas nós sabemos que Lázaro era não só discípulo de Jesus, mas ele era amigo de Jesus, amado de Jesus. A ponto de Jesus chorar porque Lázaro morreu. A ponto de Jesus o ressuscitar. Portanto, são pessoas muito próximas de Jesus, pessoas que amam verdadeiramente a Jesus. Pessoas que já deram toda a prova. Jesus a ser perseguido, já vimos Jesus, inclusive, a não deixarem Jesus entrar em uma cidade. Lembram-se, agora há pouco lemos isto. Tanto que João e Tiago vão dizer, Senhor, quer que mandemos fogo do céu para destruir esta cidade samaritana, que diz que não querem o Senhor aqui, porque não querem confusão. Mas Marta e Maria não estão preocupadas com o que vão pensar delas, não estão preocupadas com confusão, não estão preocupadas, elas querem receber a Jesus em sua casa. E o recebem, dão a ele ali um porto seguro, uma hospedagem para que possa seguir o seu caminho enquanto segue para cumprir aquilo que o Pai mandou em Jerusalém. E então Jesus chega na casa de Marta e Maria. Nós temos em mente todo este pano de fundo daquilo que temos estudado. Por quê? Porque nós precisamos lembrar-se, trazer em nossa memória de que, de facto, não há nada que possamos fazer para salvarmos a nós mesmos, para tirarmos-nos da condição em que nos encontramos. Então, até aqui temos visto Jesus ensinar teoricamente. Onde Jesus ensina teoricamente? Quando começamos a ver desde o começo do ministério de Jesus, Jesus na sinagoga. E vimos Jesus a ensinar, a dizer coisas. Olha, é assim, é isto que agrada ao Senhor, é isto que este texto quer dizer, é isto aqui que agora está a cumprir. Mas vimos Jesus também ensinar na prática. Não é? Vimos Jesus fazer. Vimos Jesus curar, vimos Jesus tocar, vimos Jesus abraçar aqueles que estavam excluídos, vimos Jesus chamar homens que eram de grupos excluídos para serem seus discípulos, os seus apóstolos. Vimos Jesus chamar um publicano, um cobrador de impostos, um pescador, homens comuns, ordinários, homens como cada um de nós aqui esta manhã. Às vezes religiosos, sim, conheciam a lei, até cumpriam, iam à sinagoga, como vimos Pedro, mas que é isto, viviam as suas vidas, tinham os seus trabalhos, as suas famílias. E então Jesus os chamou. Estes homens, não os talmidins, aqueles que eram os seguidores dos rabinos que estavam a ser preparados para serem rabinos, não mestres da lei. E nós aqui percebemos na parábola do bom samaritano que ele está num confronto exatamente com um destes homens profundos, conhecedores da palavra de Deus. Mas Jesus, ele ensina, ele exemplifica, como quando vimos novamente agora, acabamos de ler a parábola do bom samaritano. Jesus dá um exemplo, ele cria uma parábola para ensinar, para ilustrar um princípio, para que fique muito claro para aquele que ouve o que ele está a dizer. Porque às vezes nós falamos teoricamente de algo, mas esta ideia logo se vai, ou confundimos com outra coisa. Com a mente de vocês não é assim? Não é? Por isso é que temos reforçado, inclusive, vou reforçar mais uma vez, que no próximo domingo o nosso culto começa às 10 da manhã. Porque nós sabemos a hora que o culto começa e então para a nossa mente nos enganar, não é? Esquecermos é muito fácil.
E, portanto, no próximo domingo, às 10 da manhã, temos o nosso culto e os irmãos não precisam se preocupar com o horário, porque nós vamos ter o almoço já está tudo acertado, vamos almoçar aqui mesmo ao lado, no café aqui ao lado, no Ginga. Eles vão servir almoço apenas para nós, os irmãos que são já clientes aqui ao lado sabem que aqui não há almoço, mas para a Igreja Batista de Portimão há almoço. E então vamos almoçar aqui ao lado. Os irmãos não precisam se preocupar com o valor, com o pagamento, porque nós já falamos também, nós temos aqui um péssimo hábito, não é? Nós temos um hábito na nossa igreja que é, nós não cobramos aqueles que desejam ter uma Bíblia, nós cobramos quanto? 0. Aqueles que estão a passar por alguma dificuldade e que precisam de mantimentos, estão se calhar a ter alguma dificuldade em casa, nós temos ali atrás um mini mercado, que temos ali algumas coisas, os irmãos que desejarem podem ir lá, conhecer que seja, olhar lá, não é? E quanto é que nós cobramos dos irmãos? 0. E então, o almoço de aniversário da igreja, quanto é que nós vamos cobrar dos irmãos? 0, mais uma vez. E então, para que isto possa ser coberto, já falamos com os irmãos, as ofertas do domingo passado, deste domingo, irão todas exatamente para este fim, para que possamos abençoar a vida dos irmãos, para que nenhum irmão precise se sentir constrangido a dizer, pastor, eu queria muito ir, mas financeiramente, e agora fim do mês, não é? O último domingo do mês, se pudesse ser amanhã, não é? Amanhã eu já recebo o ordenado. Não precisar ter nenhum constrangimento ou dizer, pastor, olha, se fosse só para mim, mas imagina o pastor e a família, não é? O pastor e a família, nós somos 5. Então, a pensar, não seria um valor X euros, seria 5X euros. E aí, pastor, olha, perdoe-me, é complicado, se calhar não vai dar. Mas não, queremos abençoar a vida de cada um dos irmãos que vão estar aqui e os seus convidados. E então, sintam-se à vontade também de convidar e dizer, olha, depois nós vamos ter um almoço comunitário. Não vai ser feito na igreja, não porque as irmãs e os irmãos não tenham competência, mas porque nós vamos estar envolvidos com o culto. Então, depois vamos almoçar aqui ao lado, vai estar tudo all inclusive, como diriam os grandes redes do hotel, não é? All inclusive, vai ter entradinha, sopinha, o prato, sobremesa, café, bebida, tudo está incluído para os irmãos poderem estarem descansados e nós cultuarmos ao Senhor sem estar preocupados com o horário do almoço e assim depois almoçamos juntos e ainda desfrutamos de mais tempo unidos em comunhão para a glória do Senhor. E o Senhor Jesus, a voltarmos para o texto, muitas vezes a nossa mente, ela nos engana, foi o que eu disse. E então, o que faz? Nós confundimos algumas ideias. Então Jesus, para que isto fique muito claro na mente das pessoas, ele conta histórias, ele conta uma parábola para que fique muito claro e fique fácil de lembrar. E então ele dá exemplos com parábolas. E então, a partir daí, o que ele espera? A transformação daqueles que estão ao pé de si. E ele começa então, a partir daí, a corrigir o comportamento. E não é só de Marta e Maria. Coitadinha de Marta, não é? Estava ali a servir Jesus, receber Jesus em sua casa, não é? E depois ainda, quando diz uma coisa para Jesus, olha, Jesus ainda dá nela. Não é isto. Nós vimos que o primeiro a levar, quem foi o primeiro a levar de Jesus? Este é o mais famoso, é o que mais... É Pedro, não é? A descer do monte, ainda lá em cima, a dizer, Senhor, quer que façamos aqui umas barracas, aqui umas tendas, e armamos aqui umas tendas para o Senhor, uma para Moisés, e ficamos aqui, e depois nós precisamos descer. Jesus disse, mas não foi para isto que eu vim. Não vou ficar aqui. E depois descem, e aquele homem que está ali com o filho endemoniado, e ele diz, Senhor, os teus discípulos não conseguiram tirar o demônio do meu filho. E o Senhor diz, ei, onde é que fui arrumar estes apóstolos? Nós falamos sobre isto até, não é? Que talvez alguns diriam, e houveram homens que diziam, olha, se calhar o Senhor deveria mudar os teus discípulos, os teus apóstolos, escolher melhor, fazer uma seleção melhor. Escolheste aqui uns homens que se calhar não eram os melhores. Ele disse, é isto mesmo. Percebeste tudo. Eu não escolhi os melhores. Pelo contrário, escolhi os piores. Para que o nome do Senhor seja glorificado por meio da vida deles e todo aquele que os vê, vejam, mas este não era Pedro, o que era pescador? Este aqui não era Mateus, o que era cobrador de impostos, agora abandonou tudo, vive a vagar com outros homens, sem levar sequer bagagem, a depender que os outros os hospedem, o alimente.
a não cobrar mais impostos, a não servir mais a Roma, mas agora a pregar uma mensagem de que é chegado o reino de Deus. E de facto, algo aconteceu, não é? Como é que este homem abandonaria isto? Tudo o que tinha para servir agora a Deus? De facto, algo aqui aconteceu. Se fosse um rabino, se fosse um talmidim de um rabino, se fosse um mestre da lei, era esperado, não é? É isto que eles fazem, já era mesmo, a vida deles já era esta. Agora, alguém que tinha tudo e abandonou tudo, alguém que estava em outro trabalho completamente alheio àquela realidade, mas para que o poder de Deus fosse demonstrado, é que Ele escolhe não os melhores, não as coisas sábias deste mundo, como a palavra vai dizer, mesmo pelo contrário. Ele escolhe as tolas para envergonhar as sábias. E então, quando nós chegamos a esta cena, nós vemos Marta. E o texto vai dizer que Marta estava inquieta, de um lado para o outro. E imagine, não é? Nós estaríamos também, imagina. Nós, portugueses, e eu digo isto com um carinho enorme, porque os irmãos, como muito bem sabem, eu cresci no Brasil, e ao crescer no Brasil, a minha família era um bocado esquisita. Era esquisita porque acontecia, obviamente, uma coisa chamada choque cultural. Que nós, em Portugal hoje, temos muitos estrangeiros e temos o choque cultural com a cultura deles. Só que neste caso nós éramos ao contrário, não é? Éramos ali a família portuguesa que estava ali no Brasil e tinha o choque cultural ao contrário. Porque eu não sei se os irmãos sabem, e pronto, eu tenho família brasileira de mais gerações, e, portanto, eu achava muito engraçado, achava mesmo bonito até, achava curioso, como era uma coisa muito comum entre brasileiros. Os brasileiros pensam assim, olha, tanto tempo que não vejo a irmã Ana, eu vou lá à casa dela para ver como é que ela está. É isto. E chegam. E de repente, se calhar, imagina, a irmã Ana está ali, acabar de aquecer o almoço. Ei, cheira tão bem. Olha, afinal, então, já temos onde almoçar, viu, amor? Vamos almoçar aqui. E a pessoa, pronto, ok. E isso, de repente, aquilo vira uma grande festa, porque daqui a um bocado alguém liga para o pastor e diz, pastor, então, como está? Eu precisava conversar. Eu estou aqui na casa da irmã Ana. Anda cá. E daqui a um bocado começa a aparecer mais gente. E aí o vizinho, olha, eu vi o carro do pastor parado aqui à frente e vi que o pastor estava aqui. E daqui a um bocado, aquilo que era a irmã Ana estava ali, quietinha, a fazer o almoço dela, tranquila, em paz, a descansar, não é? E de repente já tem ali 10, 20, 30 pessoas dentro da casa dela. Ih, grande festa. Pega lá o violão, vamos louvar aqui ao Senhor. E de repente vira um culto. E é assim. E na minha casa, eu dizia às vezes para a minha mãe, mãe, deixa-me chamar aqui um coleguinha da escola, porque eu via isto, os amigos iam uns nas casas dos outros e iam. Tá? Eu dizia, mãe, deixa-me aqui. E a mãe dizia, não sei quem é. Mas como é que é isto? Achas que é assim? E agora, não, tenha calma, mas é quem? É o tal menino. Mas este menino, deixa-me lembrar quem são os pais. Era assim. E então eu sentia-me um bocado, pronto, era muito diferente, porque culturalmente era diferente. Porquê? Porque eu me dizia, não é, claro que não é. Alguém não toca simplesmente a campainha e então entra. Não, porque nós temos que, Vamos conversar, olha, quanto tempo tenho saudades, vamos marcar. Então vem aqui, olha, hoje é domingo, esta semana está um bocado... Venha no próximo sábado. Não, próximo sábado não. Próximo sábado nós vamos ter a conferência às 2h30, então próximo sábado não dá, vamos ter que deixar para daqui a 2 semanas, porque no domingo tem aniversário, o almoço já vai ser lá, portanto, daqui a 2 semanas. E temos que arrumar a casa, e tenho que preparar a casa. E então a mãe já começa a dizer, meu amor, não há condições de nós recebermos ninguém assim, não é? Estas cadeiras estão más. Se calhar precisamos comprar cadeiras novas. E uma visita torna-se numa ida ao IKEA para comprar móveis novos, não é? E se calhar já temos que comprar aqui uma capa para o sofá, e se calhar nós temos que comprar novos jogos de jantar, porque estes já estão aqui, pronto. Não vamos receber ninguém com estes copos, não é? Estes copos já não têm condições. E por isto, obviamente, exatamente por isto, é que se torna é melhor não vir ninguém. Se calhar é mais fácil, porque fazer contas no IKEA, isto ia ser um bocadinho puxado, não é? Para receber uma visita uma tarde. Percebem aqui? E Marta está assim inquieta. Jesus chegou e nem avisou. E toca aqui a despachar. Anda, é uma vergonha. Jesus não pode estar aqui neste lugar assim. Onde é que está a esfregona?
E Maria diz, Jesus, conta lá. E nós sabemos como era aquela cultura. Naquela cultura, as mulheres é que serviam na casa. E aqui duas coisas muito interessantes. Primeiro, é que a centralidade desta história, e isto é uma das coisas aquela que nós falamos quando falamos, por exemplo, na nossa EBD de Bases da Fé, ou quando nós falamos sobre a veracidade das Escrituras, e falamos, mas como é que podemos acreditar que de facto este texto é um texto que nós podemos confiar que é a verdade? Meus irmãos, se Lucas fosse escolher histórias para contar de Jesus, alguém dissesse, conta daquela vez na casa de Marta e Maria. Jesus a conversar com mulheres na casa de duas irmãs. Esta história que não, ninguém vai levar Jesus a sério assim, não é? Porque lembram-se quando nós falamos que os mestres não ensinavam mulheres, não aceitavam discípulas nos seus grupos porque ficava mal. Então normalmente eram homens, só homens. As mulheres não ficavam sequer à margem. Numa situação como esta, nunca Maria estaria sentada aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos. Por quê? Porque ele não ensinaria a Maria. Mulher, estás a fazer o que aqui? Anda lá, despacha-te lá, vai lá ajudar a tua irmã a arrumar as coisas. Onde é que estão os homens aqui? Agora nós vamos conversar, agora que estamos só aqui os senhores, pronto, podemos falar, não é? De coisas sérias. Agora que as senhoras já foram fazer as suas atribuições. E então é uma história que os personagens que estão a interagir com Jesus são apenas duas mulheres, duas irmãs, que recebem a Jesus em sua casa. E Jesus está a ensinar a uma delas. Jesus está a falar e a ensinar a uma delas. E então, obviamente, Marta fica ali um bocado... Olha, isto não é normal. Isto não é normal. Maria devia ter vergonha. Também eu queria estar ao pé de Jesus. Mas não podemos receber Jesus com a casa assim, não é? Marta devia ser portuguesa. Maria, se calhar, era brasileira. Uma nasceu em cada lado. A minha avó era assim. Minha avó nasceu em Viana do Castelo, mas ela tem irmãos que nasceram antes dela, e isto é piada, não é? Porque, sendo os meus bisavós portugueses, eu já contei aos irmãos isto, foram viver ao Brasil durante um período e tinham lá negócios, e enquanto viviam lá, tiveram filhos. Depois que ganharam a vida como os portugueses faziam, pegaram o dinheirinho, voltaram para Vieira do Minho, não é? E então... compraram ali as suas terras e aí a minha avó nasceu aí. Já nasceu novamente de volta à casa e depois com a morte da minha bisavó, lá foi novamente o meu bisavô a voltar para o Brasil quando a minha avó tinha ali uns 7 anos, 8 anos. Mas então a minha avó tinha irmãos brasileiros, que não eram nada brasileiros, não é? Eu dizia que eram, como fazem hoje em dia, produzem as partes num lado, depois montam em outro, não é? Eu dizia que não era made in, mas era montado no Brasil. Mas os pais portugueses, obviamente, era uma casa portuguesa, como os irmãos bem devem imaginar. Mas a piadas à parte, por questões culturais, não é? E que bom que temos em nossa igreja essa diferença cultural que nos ajuda a caminhar juntos. Mas a verdade é que nós temos então Marta, como Jesus mesmo depois vai dizer a ela. Não é um comentário de Lucas. E alguém poderia dizer aqui um bocado talvez constrangido, a dizer assim, mas pastor, presta lá atenção. É Lucas quem diz que ela estava agitada de um lado para o outro, no verso 40. Isto é um comentário de Lucas. Lucas está a dizer que ela estava agitada. Não. Jesus, nós vamos ver, que diz, Marta, Marta, andas inquieta. E é curioso que Jesus aqui vai dizer, quando ele diz Marta, Marta, ele diz, é uma de maneira carinhosa, conseguem perceber? Marta, Marta, andas inquieta. Jesus é quem diz que o seu coração está inquieto. E te preocupas com muitas coisas. Jesus, ele sabe da preocupação de Marta. A preocupação em o servir bem. A preocupação em ter a casa arrumada, em ter tudo como deve ser. Efetivamente. E a pergunta que eu faço aos irmãos, isto é mau? Isto é mau? Não é mau. Não é? Quem de nós gosta, se calhar, de ir visitar alguém e a pessoa diz, vem à minha casa, vem. E nós chegamos na casa da pessoa e uma grande balbúrdia, uma grande confusão. Nenhum de nós se sente bem, porque acabamos por ficar quase é que constrangidos pela pessoa, não é? Se calhar, pronto,
Se calhar não foi o melhor dia, não é? Não foi a melhor altura, se calhar podíamos marcar uma outra. A cadeira está aqui um bocado bamba, nem tiveste tempo de ir ao IKEA comprar uma nova, não é? E então nossos corações ficam inquietos. Isto não é mal em si, queremos servir ao Senhor da melhor maneira possível. Fiz aqui um parênteses antes de iniciar aqui a nossa pregação, exatamente a falar disto, de como que nós temos mudado e tentado melhorar, por exemplo, o nosso sistema de som, para que, de facto, os irmãos, ao virem e ouvirem, o pastor já canta mal o suficiente, sem a ajuda o som não precisa piorar ainda mais, não é? Não precisam ouvir tão bem que percebam quão mal o pastor canta. Isto é que eu digo ao Álvaro, também ajuda-me lá. Mas temos que ter aqui, obviamente, um som que seja agradável, que seja bom para ouvir, que nos ajude a chegar à presença do Senhor com alegria, com o coração focados nele. Porque também, quando corre mal, o que é que acontece? A nossa atenção vai para aquilo que correu mal. É normal. Se estamos aqui, está aqui o grupo a tocar, o irmão está a louvar, está na presença do Senhor e de repente vem uma microfonia. Microfonia é aquele zumbido muito fininho e alto que os irmãos já vão dizer, eu não vou nem fazer muito alto, senão ainda é capaz de dar. E então, obviamente, o irmão que está ali naquele lugar a orar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a dizer, Senhor, como o Senhor é bom, tudo entregarei. De repente já saiu daquele lugar e agora já está, é muito mal isto. O que será que se passou? Será que o problema é no som ou será que o problema é que eles... E então já foi roubado. Então, para não atrapalhar, nós queremos exatamente que estas coisas não estejam no caminho. Por isso queremos oferecer o melhor ao Senhor. Por isso que nós sempre, desde o começo, quando falamos com o irmão Joel, dissemos, irmão, nos ajude. E então o irmão tem ensaiado já há meses, há semanas. E estão lá a esforçar-se, a empenhar-se, exatamente para fazermos o melhor. Queremos fazer o melhor, queremos entregar o melhor, mas não deve ser isto capaz de nos roubar, de termos os olhos onde devemos ter. Meus irmãos, conseguem perceber, e novamente, a maravilha de estudarmos progressivamente o texto? Conseguem perceber que o problema de Marta tem a mesma raiz daquele advogado do bom samaritano? Lembram-se, novamente, quando falamos agora e relembramos, o problema dele estava na pergunta. O problema não estava na resposta ou na maneira... O problema estava que a mente dele já estava de tal maneira torcida que a própria pergunta dele era má. Quando ele faz a pergunta, Senhor, o que devo fazer? Ele faz esta pergunta e a pergunta é má porque ele ainda acredita que existe algo que ele possa fazer para alcançar a vida eterna, com a sua força, com a sua capacidade. E esta é a raiz má do coração daquele homem. Mas não Marta, não é? Sim, Marta. Discípula de Jesus, recebe Jesus em sua casa, quer fazer o melhor para ele, mas o seu coração está inquieto. Por quê? Porque ela pensa, o que preciso fazer para servir o Senhor da melhor maneira possível? Como se de alguma maneira fosse isto que Jesus tivesse exigido. Como se Jesus, ao chegar em sua casa, dissesse, bateu palmas, não é? Então, Marta, olha, Marta, posso ficar em sua casa? Mas olha, arruma isto aí dentro antes de eu entrar, não é? Isto não vai estar aí uma porcaria só, se faz favor. Afinal, estás a falar é com Jesus, não é? Sou o Filho de Deus, então, se faz favor, que esteja à minha altura. Não é. Até porque se fosse, coitado de qualquer um de nós, nunca estaríamos à altura. Porque, novamente, nós somos aquele homem espancado, nu, incapaz de fazer qualquer coisa por nós, quanto mais por qualquer outro. Quanto mais por Jesus. Devemos querer, e não é mal, e Jesus, percebam, Jesus não diz a Marta que Maria escolheu o que era bom. Se ele dissesse, ela escolheu o que era bom, poderíamos logo implicar, por lógica simples, de que Marta havia escolhido o que era mal. Mas Jesus não diz que ela escolheu o que era bom. Jesus diz que ela escolheu o que era melhor. Significa que
se fôssemos meter aqui numa escala, ter o coração que deseja servir a Jesus, fazer o melhor para Jesus, de 0 a 10, isto é nota 9. É espetáculo, nota 9. Mas desejar estar aos pés de Jesus para ouvi-lo, aprender e ser por ele transformado é 10. E então, entre escolher uma coisa que é 10 e uma coisa que é 9, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu o que era melhor. E a questão aqui é uma questão de escolha. E o que Jesus nos aponta nesta conversa com Marta e Maria, o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta conversa, ao nos falar deste texto, é que existe uma escolha a ser feita. Queremos servir ao Senhor, queremos honrar ao Senhor, queremos amar ao Senhor, queremos demonstrar ao Senhor. E isto é bom. Mas existe algo que é ainda melhor. E este melhor é estar aos pés de Jesus para ser transformados por sua palavra. Talvez já tenha ouvido alguma pregação, não é? A dizer assim ao irmão: o que é que o irmão fez por Jesus esta semana? Ou o que a irmã fez por Jesus esta semana? Meu irmão, minha irmã, fazer coisas por Jesus, para Jesus, é bom. Mas a verdade é que não há nada que possamos fazer por Jesus ou para Jesus, que a verdade é que Ele já não tenha. Nós fazermos coisas por Jesus e para Jesus é como alguns irmãos aqui já tiveram o privilégio, porque as minhas filhas gostam de desenhar, e às vezes elas fazem desenhos para alguém. E dizem, este desenho eu quero dar para este irmão, quero dar para esta irmã. E depois, ao final do culto, vão e, olha, eu queria dar para si este desenho. Alguns irmãos já receberam aqui alguns desenhos. É bonitinho, é fofinho, mas eu não tenho expectativa de que um dia os irmãos, ao dizerem, pastor, venha fazer uma visita pastoral cá em casa, então eu e a Andressa lá vamos, e ao chegarmos na sua casa vai estar o desenho da minha filha num quadro, aqueles quadros que são, não é, vidro com vidro, prensado na parede, com um spot de luz em cima, não é, como se fosse uma grande obra de arte. Não tenho nenhuma expectativa. Inclusive, se a minha filha perguntar, dizer, olha, aquele desenho que eu dei, porque em casa, por exemplo, metemos no frigorífico os desenhos. Mas e aquele desenho que eu dei, onde é que está? Eu mesmo vou dizer, filha, não faça isto, não é? Obviamente o irmão, a irmã é capaz, pode ser até que saiba, pode ser que tenha metido na Bíblia, mas pode ser que já tenha descartado. E está tudo bem. É fofinho, é bonitinho, vale o coração, não é? Quer dizer, que coisa bonita, não é? Quis agradar, quis dar aqui um desenho, coisa mais bonita. Mas a verdade é que não vai para uma galeria de arte. Não é grandes coisas. É mais a intenção e o coração de qualquer coisa. Percebem? É mais a intenção e o coração de qualquer coisa. Agora, imagina que elas começassem uma disputa entre elas, a dizer quem é que desenha melhor e quem vai dar o melhor desenho. Ia ser um bocado puxado, não é? Porque mesmo o melhor desenho, mesmo que uma desenhasse até efetivamente melhor do que a outra, ainda assim, novamente, estaria muito longe de ser qualquer coisa digna de ser chamado um desenho como deve ser. Estes somos nós a fazer coisas para Jesus, percebem? Eu imagino que está lá Deus o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e então nós oramos a Deus e nós fazemos, nós dedicamos ao Senhor, e o Senhor olha e diz, que fofinho. E os anjos no céu, não é? Nós acabamos de cantar, e eu digo aos irmãos, meus irmãos, não sei se os irmãos perceberam, eu inclusive no final, e já temos mais uma música para Tudo Entregarei, vai ter que entrar na próxima semana. E enquanto nós, como igreja, cantávamos ao Senhor, eu via o coração do Senhor alegrar-se. Mas eu imagino os anjos a olharem um para o outro. Que fofinho, não é? Eles acham que sabem cantar. Mas o que vale é o coração. O que vale é o coração. E, de facto, o que vale é o coração. Mesmo o melhor que fizermos para o Senhor é fofinho. Portanto, entre fazer algo para o Senhor e estar aos pés do Senhor, estar na presença do Senhor, a ouvir ao Senhor, a ser transformado por Sua palavra, há uma escolha a fazermos.
Uma escolha que muitas vezes, eu vou dizer, desagrada a nossa alma. Desagrada a nossa alma porque, novamente, a nossa cultura, assim como a cultura de Marta, a impelia a fazer. Ok, eu sei. E se calhar Marta no seu coração deve ter respondido a Jesus assim: Jesus, eu sei que ela escolheu a melhor parte, mas alguém tem que fazer isto, não é? A sua cultura não a permitia abrir mão daquilo e dizer: é verdade, o que é que eu estou a fazer? É claro que alguém tem que fazer, é claro que servir a Jesus é bom, mas Jesus não estava cá ontem, Jesus está de passagem. Portanto, é capaz de já não estar amanhã. O que é que eu estou a fazer? Ao invés de aproveitar que Jesus está aqui, eu estou a arrumar a casa, fazer comida. Deixa-me lá, espera lá, deixa-me sentar aqui. E esta hora que as senhoras ficam irritadas com os maridos, não é? Porque, em geral, os homens são melhores nisto, não é? Em nosso tempo, hoje é mais difícil as coisas acontecerem pelas agendas, mas eu imagino, por exemplo, antigamente, aqueles que viviam no campo, então de repente veio o vizinho ou veio um amigo, e então os senhores que estavam ali a fazer um trabalho, não é? A limpar o campo ou fazer qualquer coisa, e então vinha aquele amigo e dizia: oh, então, já deixou a ferramenta de lado, já sentou e ainda diz: oh Maria, traz lá um café para nós. E Maria dizia: então, e o campo que precisava ser limpo? Quem é que está a fazer? Quem é que vai fazer isto? Vai deixar para amanhã? Amanhã já tinha outra coisa para fazer. Então, Zé, levanta-te daí, não é para ficar sentado aí. Os homens são muito melhores, não é? Em sentar-se e dizer: oh, então, quanto tempo? Vamos tomar aqui um café, deixa isto para lá, depois eu faço isto. Mas a verdade, meus irmãos, é esta. Jesus estava ali a passar. Meus irmãos, como vemos isso em nosso tempo? Andamos agitados, com uma agenda cheia, como Marta. E às vezes, quando vamos sentar para ouvir a palavra de Deus, uma reflexão, uma pregação, despacha lá, vai logo ao ponto, vamos ser breves. Não quero perder aqui muito tempo. Perder muito tempo a ouvir a palavra de Deus, a refletir sobre aquilo, deixar entrar no nosso coração, não é? Aqueles que cozinham sabem, há processos na cozinha que não há hipótese. Não é? As crianças, na sua simplicidade, mas também na sua ignorância, certamente, se estão com vontade de comer um bolo e a mãe acabou de fazer a massa e vai meter o bolo no forno, e a mãe diz: olha, mas ainda vai demorar um bocadinho, não é? O bolo tem que assar. Então mete isto mais alto. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Há uma temperatura, há um tempo. É preciso levar este tempo. Assim como a palavra do Senhor. Pastor, mas eu leio a minha Bíblia todos os dias. Abre a Bíblia, lê um verso, fecha a Bíblia, despacha. Sim, é verdade, ninguém está a mentir, está a ler a Bíblia todos os dias. Mas com o legalismo, no sentido de que está a cumprir uma tarefa, check, lê a Bíblia e segue. Mas não dá tempo da palavra falar ao teu coração. Não dá tempo para o Senhor, de conversar com o Senhor, de perceber aquilo que o Senhor quer falar por meio da palavra. Precisamos de tempo. Temos sido, Marta, neste sentido, muito ocupados, inclusive no serviço do Senhor. Nós sempre, quando vamos ensaiar, falamos isto para os irmãos, não é? Meus irmãos, os profissionais na música ensaiam para tocarem melhor, cantarem melhor, para apresentarem melhor, para que as pessoas gostem. Nós ensaiamos para estarmos prontos para ajudar os irmãos, para que os irmãos possam ir à presença do Senhor. Portanto, o nosso ensaio, ele não é simplesmente técnico ou teórico. Nós, quando nos reunimos aqui, eu digo aos irmãos, nós estamos a adorar ao Senhor. O nosso sentido, enquanto ensaiamos, deve ser: estamos aqui reunidos não para ensaiar para amanhã, mas estamos aqui a adorar ao Senhor hoje, agora, aqui, enquanto ensaiamos. Para que amanhã, quando tocarmos e ajudarmos os nossos irmãos, de facto, a também eles adorarem ao Senhor. Percebem? A nossa ocupação, a nossa agenda não pode andar ocupada demais a fazer para. Porque isso mostrará o nosso coração. Um coração que, se calhar,
Por mais que com a boca nós digamos, é verdade, pastor, eu sei que não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. Mas eu comecei agora um plano bíblico que eu vou ler a Bíblia em tanto tempo e eu tenho cumprido fielmente este plano e eu tenho vindo à igreja e eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo. Porque se calhar o coração, a mente já percebeu, mas o coração ainda não percebeu. E novamente eu não estou a dizer que estas coisas não são boas. Mas qual é o coração com que fazemos estas coisas? O coração de Marta não fazia com um coração de amor. Porque se assim fosse, ela não teria ido falar com Jesus e reclamar que Maria estava aos pés de Jesus. Se assim fosse, Jesus não diria, estás inquieta e muito atarefada. Porque se ela, no coração dela, com todo o amor, estivesse a servir ao Senhor, porque para ela esta é a melhor parte, talvez neste momento, quando Jesus dissesse, ela escolheu a melhor parte, Marta ia dizer, Senhor, não escolheu não. Quem escolheu a melhor parte fui eu. Eu que estou a ter o privilégio de preparar tudo para o Senhor. Eu que estou a ter o privilégio. E se calhar Maria viraria para Marta e diria, Marta, deixa-me ajudá-la, precisas de ajuda? E Marta ia dizer, não precisa, deixe-me fazer isto. Eu quero fazer isto. Eu quero ter o privilégio de fazer isto. Percebem como não é a coisa em si? Percebem como é o coração? Marta está a fazer por obrigação. E por obrigação é que quer chamar a Maria. Sendo que o coração de Maria estava para ouvir ao Senhor. E esta é a escolha que nós devemos fazer. Meus irmãos, eu conheço uma história de uma igreja que não sei se os irmãos conhecem esta canção. Eu já contei esta história aqui há muitos anos. Que é uma canção em inglês chamada I'm Coming Back to the Heart of Worship. Eu estou a voltar para o coração do louvor e da adoração. E o que aconteceu foi que nesta igreja, eles chegaram numa altura em que perceberam que a verdade é que a música havia se tornado quase como apenas um concerto. E que os irmãos também estavam a cantar ali, tudo entregará, tudo entregará. Já não era verdadeiramente louvor, já não era verdadeiramente adoração. Então sabe o que a equipa de liderança daquela igreja decidiu fazer? A partir do próximo domingo não há louvor. O culto não vai ter música. E então os irmãos perguntaram, mas até quando? Até nós acharmos que é hora de voltar com a música. E passaram-se meses. Não foram apenas 1, 2, 3, 4 domingos. Foram meses. Sem data para voltar. Até que então, em um dos ensaios, porque os ensaios do louvor continuavam. Lembra o que eu falei? O ensaio não é para o culto, o ensaio é para o Senhor. Os ensaios continuavam até que em um desses ensaios, numa daquelas semanas, o líder do louvor daquela igreja compôs esta música. E a música falava exatamente sobre isto e foi a primeira música tocada naquela igreja depois, quando o primeiro culto onde eles voltaram com a música. Que é, estou a voltar para aquilo que é a essência, que é o coração, que é a base do louvor e da adoração. Porque não é o cantar, não é o estudar a Bíblia, não é o orar, não é o ouvir, não é o fazer. Quantas vezes, irmãos, já tivemos domingos em que não havia sala para as crianças? É mau para todos. Eu acredito nisto. É mau para elas que precisam levar com a seca do pastor a falar. É mau para os irmãos que as crianças, obviamente, ficam inquietas e então não ajuda a concentrar-nos, muito pelo contrário. É mau para todos. Agora, não há pessoas para ficarem. Então não vai ter. Irmãos, se tiver um domingo onde não vamos ter música, então não vamos ter. Sabem porquê? Porque não estamos aqui para cumprir uma agenda de obrigações. A centralidade do culto é a parte que Maria escolheu. É sentarmos aos pés de Jesus e olharmos para a sua palavra, ouvirmos a sua palavra. Sabem porquê? Porque como lemos esta manhã em João,
Jesus, ele diz: mas vós não queredes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não há nada mais especial para aquele que é a ovelha de Jesus do que ouvir a voz de Jesus. E ouvimos a voz de Jesus por meio de sua palavra. Mas não com uma leitura desleixada. Não com uma leitura apressada. Não com uma leitura de alguém que está a cumprir uma atividade que precisa ser cumprida como Marta. Mas quando o fazemos como uma escolha, como alguém que escolhe o melhor. E novamente, meus irmãos, quando fazia os exames para entrar para a faculdade, eram 4 horas de exame. Eram vários exames no mesmo dia, naquela altura ainda a ver no Brasil. E então eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu disse: Senhor, não há nada para mim que seja mais importante do que o Senhor. E o compromisso que eu fiz com o Senhor não é um compromisso que nenhum irmão precisa fazer, não é o que é melhor, não é o que vai dar uma receita santa. Mas o compromisso que eu fiz com o Senhor foi: Senhor, eu não vou orar antes do horário da prova, porque é batota. Porque todos estão ali a falar, a conversar, ou a tentar relembrar alguma coisa, e eu vou estar a orar. O que eu vou fazer é diferente. Na hora que tocar o sinal e que disserem: podem abrir as provas, nesta hora eu vou debruçar a minha cabeça na mesa e é nesta hora que eu vou orar. E eu vou orar sem tempo, sem pressa. Porque eu quero estar com o Senhor e eu quero dizer ao Senhor: Senhor, não há nada que eu queira mais do que estar na Tua presença. E eu lembro-me que todas as vezes, a primeira vez que eu fiz, assustou-me mais, depois eu acostumei. Que é quando eu acabei de orar e levantei a cabeça. Eu lembro que só o barulho que fiz, imaginem, uma prova fazer exames não há barulho nenhum, não é? Só o barulho que fez a mesa, eu a levantar, todas as cabeças viraram para mim e aquele que estava a cuidar da prova a olhar para mim como se eu fosse uma espécie de alien que estava ali naquela sala. Mas porquê que este rapaz perdeu aqui 15, 20, 30 minutos de cabeça baixa? Estava a dormir e não percebia muito bem, mas ele estava a dormir e não ouviu que podia começar a prova? Eu não percebi. E então aí é que eu começava a fazer a prova. Como é que nós fazemos em nossos dias? Acordamos e corremos para fazer as coisas que devemos fazer? Ou como Maria, queremos dizer: Senhor, eu sei que eu tenho muitas obrigações, eu sei que eu preciso fazer isto, eu sei que eu tenho tempo, mas a coisa que eu mais quero é estar na presença do Senhor. Meus irmãos, o problema de Maria é o coração. E o nosso coração? Será que temos escolhido a melhor parte? Ou temos escolhido, se calhar, a parte que é boa, mas ainda não é a melhor? A chamada de Jesus para nós é de olhar para Ele. E, meus irmãos, tenham apenas um cuidado e assim terminamos. Porque até isto podemos tornar religiosidade. E até isto podemos tornar a obrigação. Temos vivido em nosso tempo algumas pessoas que dizem: não. O mais importante, de facto, então, não é estudar a Bíblia e saber. Percebem? Acabamos de ver o homem, o advogado. O mais importante não é o muito conhecer a palavra. E então o outro vai dizer: é verdade. O mais importante então é fazer, é servir. E então agora vai dizer um grupo a dizer: não é nem saber e nem servir, é contemplar. E então o fazem como se de alguma maneira mística ou mágica fosse ficar sentado a contemplar. Não é isto. Não é uma fórmula, não é mágico, pelo contrário. É o coração.
que não transformemos isto em religiosidade. Que quer, quando vamos estudar a palavra do Senhor, e devemos estudar, porque é assim que ouvimos a palavra do Senhor, é assim que ouvimos a sua voz, mas que isto seja feito de coração, não por obrigação ou porque o pastor está a dizer que temos que fazer. Que quando vamos servir, façamos de coração. Não porque precisa ser feito, se eu não fizer, olha, e afinal, não, e eu também, é melhor que eu faça do que outro, afinal sou o que faz melhor. Mas que seja de coração, porque queremos servir ao Senhor. Não porque queremos trazer glórias para nós mesmos, não porque queremos que seja feita à nossa maneira, mas porque queremos servir ao Senhor e à sua amada igreja. E ao final, se vamos contemplar e quando vamos contemplar, porque devemos contemplar, mas que o façamos de coração, porque o nosso coração verdadeiramente deseja contemplar a presença de Jesus. E como contemplamos a presença de Jesus? Por meio da reflexão de sua palavra. Maria estava sentada aos pés de Jesus a ouvi-lo ensinar. Não era simplesmente sentada calada a olhar para Jesus. Ela estava a ouvir Jesus a ensinar. É por meio de ouvir a sua palavra. Meus irmãos, novamente que a graça do Senhor nos encontre onde estamos. Porque o que seria de nós se não fosse Ele encontrar-nos onde estamos como aquele homem caído, nu, espancado? Mas que Ele nos encontre ali e que por sua graça Ele nos conduza. E que o Senhor nos corrija como corrigiu a Marta. Que o Senhor nos corrija como corrigiu a Pedro, como corrigiu a João, como corrigiu a Tiago. Docemente, e novamente percebem a doçura, Marta, Marta, que possamos ouvir a voz do Senhor, a chamar o nosso nome com doçura, mas a corrigir-nos. Porque o verdadeiro amor corrige, não deixa como está. E o que o Senhor Jesus deseja fazer em nossas vidas é transformar-nos, para que sejamos cada dia mais a imagem dele, a agradar o Pai. Que o Espírito Santo de Deus haja e nos transforme para a honra e glória do seu santo nome. Oremos ao Senhor.